As duas CPIs aprovadas na Câmara Municipal de São Paulo, que pretendem investigar enchentes e fraudes nas habitações, correm o risco de não serem, de fato, instaladas. Quem chega com informações do porquê podem não ser instaladas essas CPIs é a Valéria Luizetti. Boa tarde, Valéria, bem-vinda. Boa tarde, Koba, a todos que nos acompanham. Pois é, essas CPIs ainda não deram prosseguimento simplesmente porque os partidos de base do prefeito Ricardo Nunes são divergentes com relação ao que será debatido nelas e, por conta disso, não indicaram os integrantes dessas comissões. Por conta disso, caso isso não seja resolvido até a próxima quinta-feira, dia 17 de abril, essas comissões irão caducar. No caso, então, da CPI das enchentes, que foi indicada pelo vereador Alessandro Guedes, do PT, ele propôs, então, investigar essas enchentes e inundações que aconteceram no Jardim Pantanal, na zona leste da cidade de São Paulo, principalmente no mês de fevereiro. A gente noticiou bastante por aqui, né? A região chegou a ficar pelo menos uma semana bastante alagada e ele então propôs essa CPI, mas de acordo com aliados do prefeito Ricardo Nunes, ela pode gerar desgastes na imagem do executivo por um problema que, segundo eles, já acontece há pelo menos 30 anos e não seria culpa então da gestão atual. Com relação à CPI das moradias de interesse popular, ela foi realizada a proposta na semana passada pelo vereador Rubinho Nunes, do União Brasil, que propôs então investigar as fraudes nas vendas de habitações populares aqui na cidade de São Paulo. A gente também noticiou bastante por aqui durante o decorrer da programação dias passados e, de acordo com aliados do prefeito, apesar dessas irregularidades não terem sido cometidas pela prefeitura e sim pelas incorporadoras, os vereadores da oposição podem usar isso como um contra-cheque ali na hora de falarem mal, né, sobre o governo de Ricardo Nunes, enfatizar então uma possível responsabilização da gestão municipal na falta de fiscalização dessas construtoras. Então, Koba, caso, de acordo com o regimento da Câmara, caso essas duas CPIs não tenham sido completamente formadas com todos os integrantes até a próxima quinta-feira, dia 17, elas serão arquivadas e novas deverão ser instaladas no lugar. Tem pelo menos 18 aí na fila que foram propostas apenas durante essa legislatura. Então, enquanto isso, a gente segue acompanhando para ver se de fato essas CPIs irão caducar ou se elas serão então continuadas e darão prosseguimento. Seguiremos acompanhando. Muito obrigado, Valéria Luizetti. Deixa eu chamar o Fábio Piperno. Ô Piperno, como é que você vê esse movimento de pede CPI e aí a CPI é aprovada, mas na hora de indicar os membros, aí os partidos não indicam, o que acontece? Cai a CPI, não tem mais CPI por falta de indicação. É uma manobra que você acha válida, está dentro do jogo, ou isso daí é meio antidemocrático, deveria ter uma obrigação dos partidos indicarem os seus membros? Fala aí, Piperno. Não, é uma manobra que está dentro do jogo, mas assim, também que a gente precisa entender como é que o jogo funciona. Então, como a Valéria disse, há 18 CPIs na fila. É claro que tem muita CPI de qualquer coisa, exatamente para travar alguma outra que esteja atrás na fila e que seja, de fato, mais importante e que possa ser, inclusive, muito mais indigesta para o Executivo. Porque o Executivo ele tem claramente maioria, é óbvio que também não é uma maioria tão orgânica assim, ele precisa lá liberar as emendas, tá? Aqui também tem. Mas, de qualquer forma, isso é uma forma, sim, de frear qualquer tipo de incômodo que o Executivo possa ter. Como que você avalia, Segré? Mas não é somente do Executivo. Tem a CPI das marmitas, que vincula não ao governo na cidade, sino à oposição. Para lembrar a audiência, é uma ONG que foi criada por um dirigente do PT, que armou outra ONG para outra ONG, uma ia dando serviço para outra, mas o objetivo era entregar marmitas. E o lugar em que estava não tinha nenhuma produção de marmitas, não tinha lugar para armazenar marmitas, era uma falcatrua. Foi proposta uma CPI e, logicamente, aqueles que serão investigados tentam derrubar a CPI, não querem que se arme a CPI. Isso aplica para o governo e aplica para a oposição. Está errado. A população tem a necessidade de saber. Claro que colocar CPI é ruim, mas
No âmbito político, fala, se você quiser que alguma coisa não vá adiante, forme uma comissão. E a comissão tem que ter integrantes. E se alguém não aportar integrantes para a comissão caiu. Acontece quando na Câmara dos Deputados, por exemplo, tem uma comissão especial para tratar algum assunto. Se algum dos partidos não faz a nomeação do representante do partido na comissão, a comissão não começa. Então, a CPI é a mesma coisa. Tem muitas CPIs que não deram absolutamente nada. E aí servem para dar um pouco de palanque para alguns dos seus integrantes. Mas tem algumas, pelo menos na investigação, que são necessárias para que a gente, humildes cidadãos, sepamos o que está acontecendo. Aqui na cidade de São Paulo, até pela atual configuração da Câmara, qualquer CPI, por exemplo, que possa atingir a oposição, ela tem toda a chance de passar. Porque o governo tem uma maioria folgada, inclusive, numa proporção aí quase que de 2 para 1. Então não é muito difícil a situação aprovar praticamente tudo que ela deseja. Mas São Paulo também tem o Centrão, né, Piperno? Mas é um centrão que está junto com o governo, sim, né? Sim. Aqui, pelo menos na Prefeitura e na Câmara de São Paulo, é mais ou menos assim, não é? Estou enganado, Piperno? O prefeito já nasceu do centrão. É centrão mesmo. Prefeito de São Paulo. Tem essa característica ainda aqui no município de São Paulo que o prefeito era vereador, ou seja, conhece muito bem ele o ambiente da Câmara dos Vereadores, né, o Gustavo Segré? Mas aí eu te dou uma secretaria, te dou uma vice-prefeitura, vamos ver o que podemos fazer para que a governabilidade seja melhor. Faz parte do jogo, não é uma questão ilegal, de jeito nenhum, mas serve para colocar um pouco de pressão. O Congresso tem emendas, aqui tem secretarias, nos estados também deve ter. O problema é que sempre o último que paga a conta da luz somos nós. Agora, o Fábio Piperno, o Segré falou que CPI geralmente, comissões, aliás, geralmente não dão em nada. Se você não quiser resolver uma coisa, você faz uma comissão. Mas, no âmbito federal, principalmente, no Congresso, algumas CPIs deram resultado, né? A gente se lembra, por exemplo, CPI dos Correios. Sim. Depois culminou na Ação Penal 470, chamada de mensalão. Mas isso é coisa do passado? Você acha que isso não tende a se repetir? Algo sair a partir de uma CPI? Como é que você vê, Piperno? Não, e mais atrás ainda a célebre CPI dos anões do orçamento. Famosa. Eu acho, assim, é só um palpite, né? Eu não estou lá no dia a dia. Eu acho que hoje a probabilidade de uma CPI conseguir, de fato, ir mais a fundo em qualquer tema é um pouco mais remota, porque o poder no legislativo também está mais fragmentado. Sendo assim, tem mais margem para acordo. Então, eu acho que hoje a chance de se investigar mais a sério qualquer assunto, ela é menor do que já foi em outros momentos. Se a gente pega as CPIs mais famosas e recentes, essas, pelo menos até agora, não deram em nada. CPI das vacinas, CPI do 8 de janeiro, né? CPMI no caso. Do MST. CPI do MST, CPI das bets é o que está rolando agora. Ultimamente, CPI virou um instrumento da tal da espetacularização da política, né, o Segré? Sim. Rede social, corte e etc. É o novo jeito, é o novo normal? E aí? Eu não sei, eu espero que não, porque, em definitiva, quando a gente vê em qualquer legislativo, seja a partir dos vereadores na cidade, a partir dos deputados estaduais nos estados, a partir dos deputados federais no âmbito nacional, devemos lembrar que os três são representantes nossos. E esses representantes deveriam nos representar. E a grande maioria do povo brasileiro é trabalhador, é honesto, e quer saber o que acontece com nosso dinheiro. Então, seria quase que uma obrigação. Mas aí aplica a seguinte questão. Eu outro dia fiquei sabendo, não sabia, que existe um placarcongresso.com, se não estou mal lembrado, do Maurício Marcon, que do Rio Grande do Sul, que ele colocou uma modalidade de verificação do que o seu deputado está votando. Então, de repente, você votou alguém como sendo parte da oposição. Aí você entra, placar Congresso, não lembro exatamente, eu vou trazer na segunda-feira qual era o domínio. Você vê como votou o teu deputado. Se você votou o deputado para ser parte da base governista, vê aí se apoiou o governo. Se você votou o teu deputado para ser oposição, vê aí o que votou o seu deputado. Não quer dizer que, pelo fato de ser oposição, tem que votar tudo contra o governo, porque tem muitas coisas que são pautas importantes para todos nós. É política de Estado, não de governo. Mas,
se alguma pessoa que foi escolhida para ser oposição vota 100% acompanhando o governo, tem alguma coisa aí que não está fechando. Então, fiscalize, veja o que teu vereador, teu deputado estadual e teu deputado federal está votando para ver se ele merece o seu voto nas próximas eleições.